seus personagens. Antígona, como protagonista, é filha de um rei chamado Édipus, que acaba deixando o seu trono porque descobriu que tinha matado seu pai e se casado com a sua mãe. Assim, seus filhos acabaram combinando que cada ano, cada um iria tomar conta do reino. Mas só que isso não acabou dando muito certo, porque quando chegou a vez do seu filho mais novo, Polinices, assumir o trono, o seu filho mais velho, que era Eteóclides, acabou não aceitando. E nisso os dois acabaram entrando em uma guerra. E quando eles entraram em uma guerra, os dois acabaram mortos. Mas só que nisso seu tio Creonte acabou entrando no meio e não deixando Polinices ter o enterro, no caso, desejado, o mínimo quanto humano. Antígona acaba colocando sua vida em risco por conta do seu irmão, para que ele seja velado corretamente. Logo vai contar a sua irmã, chamada Ismênia, que não acha uma boa ideia. Porque Antígona não contava que Ismênia ia acabar assumindo a culpa junto com ela, quando fosse sentenciada. Logo após Creonte sentenciar a Antígona por ir contra os seus princípios e querer enterrar seu irmão, o seu filho, que no caso era Raymond, que estava com a mão prometida para Antígona, acabou entrando no meio dessa história. Só que quando ele chegou lá, já era muito tarde. Antígona já havia sido morta. Ele não estava acreditando naquilo ali e não aguentou e acabou se matando. A esposa de Creonte, também ao ver toda aquela situação, não aguentou de dor. A esposa de Creonte chamava Eurídice, não podendo esquecer de Tiresias, um cego e sábio profeta. O autor de Antígonas, Sócrates, nasceu próximo à cidade de Atenas em 496 a.C., filho de um comerciante rico. Sócrates escreveu inúmeras tragédias. Foi quem deteve o maior número de vitórias em concursos dramáticos em Atenas. Obteve muitas participações na vida pública de Atenas. Misturou em suas obras a política e a mitologia no intuito de democratizar o entendimento da maior parte da população. O livro de Sófocles relata a história de Antígona, que vivia na cidade de Tebas, onde ela perdeu seus irmãos, Polinice e Eteocles, em uma briga, e nessa briga eles se matam quando Polinice tenta destruir a cidade de Tebas. Creonte governava a cidade, e como Eteocles teve a sua morte em nome da cidade, tentando proteger todos que habitavam nela, Creonte decretou que ele tivesse um funeral digno de suas honras. Mas Creonte decretou para que Polinice, o corpo de Polinice, fosse ficado para as aves comer, que o tempo fosse decompor, e não tivesse um funeral digno como de seu irmão. E todas aquelas pessoas que fossem contra a sua palavra de tentar dar um funeral digno para Polinice, essas pessoas seriam mortas. Então Antígona não concordou, com o decreto de Creonte, e quis ir contra as palavras, contra os decretos de Creonte, pois ela seguia apenas as leis dos deuses, onde dizia que todo homem, todo ser humano é digno de um funeral. Por isso ela foi contra o decreto de Creonte e ela acreditava que ela não poderia ser punida por isso, pois ela seguia apenas as leis dos deuses. Nesse momento que Antígona vai contra o decreto de Creonte, nós podemos ver a colisão entre o direito natural, que é representado pelas atitudes de Antígona, e o direito positivo, que é representado pelos decretos de Creonte. O direito natural, também conhecido como justnaturalismo, defende que o direito é independente das vontades humanas e existe antes mesmo do homem e está acima das leis do homem. O direito natural ele é universal, imutável e inviolável. É a lei imposta pela natureza e por todos aqueles que se encontram nesse estado. Já o direito positivo é aquele que o Estado impõe a toda uma coletividade e deve ser adaptado aos princípios fundamentais do direito natural. Como, por exemplo, de direito positivo é a nossa Constituição Federal, pois assim como outras leis e códigos escritos, serve como disciplina e ordenamento para uma sociedade.
Em Antígona de Sófocles, podemos notar quando Antígona, usando as leis não escritas dos deuses em sua defesa para ir contra o decreto de Creonte, notamos a doutrina do direito natural que diz o seguinte: o direito positivo, que no caso são os decretos de Creonte, precisa de uma legitimação. Ou seja, o direito positivo, ele se legitima aos princípios do direito natural, fazendo assim com que Antígona acredite que ela não pode ser condenada porque ela segue as leis divinas, né, as leis dos deuses, e não os decretos de Creonte. Antígona considera de forma injusta a maneira que Creonte trata, né, o irmão dela, Polinice, mesmo que depois de morto, não permitindo que ele tenha um funeral digno e de acordo com as leis dos deuses, né, todos têm direito, né, a ter um funeral, por isso que ela decide ir contra os decretos de Creonte. Antígona diz a Creonte uma frase durante o livro, né, que nos mostra como é o direito natural, de certa forma. Ela diz o seguinte a Creonte: não creio que esse seu decreto tenha o poder de revogar as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. E mesmo Antígona mostrando para Creonte que o que ela fez não foi algo errado, porque ela queria dar um enterro digno ao seu irmão, porque ele tem direito a isso, Creonte segue firme na sua decisão e Antígona continua sendo condenada à morte. Ele fala que Antígona tem que ser enterrada viva, e logo em seguida aparece Aemon, seu filho, e ele diz que, por mais que ele seja governante da cidade, ele vai contra as escolhas do pai, falando que isso poderia trazer consequências para ele, porque isso poderia estar indo contra a vontade do povo. E mesmo assim, o seu pai não deu ouvido a Aemon. E Aemon sai revoltado, e dá um tempo aparece Tiresias. Tiresias era um adivinho da cidade, na qual ele chega falando para Creonte que também os deuses não estariam alegres com o seu comportamento e que isso traria uma consequência para ele. E mesmo assim, novamente, Creonte não dá ouvido. Nesse mesmo momento, Tiresias fala para Creonte a seguinte frase, que a teimosia, ela traz a imprudência, porque por ele ter poder, ele não queria ouvir ninguém, não estava dando ouvido a ninguém. Não deu ouvido a Tiresias, não deu ouvido a seu filho, a razão, a justiça, a voz do povo, nem as vozes dos deuses. Ele decretou algo e por ter poder, aquilo para ele já bastava. Depois de uma longa conversa, Tiresias consegue convencer Creonte de ir contra o seu decreto, então ele vai atrás de Antígona para poder libertar. Porém, nesse caminho, ele passa primeiro por Polinice, faz o funeral digno de suas honras para Polinice, e logo em seguida vai atrás de Antígona para poder libertar. Só que nesse trajeto ele escuta uma voz, um grito, né? Ele reconhece que é de seu filho. E chegando onde Antígona estava enterrada viva, ele encontra a Antígona, já morta, com o seu filho do lado. Aemon tenta, né, atacar o seu pai no momento da raiva, não consegue e também se suicida. E em decorrência do suicídio de seu filho, Aemon, sua esposa, Eurídice, ao saber do ocorrido, também se suicida, tira sua própria vida, desejando coisas horríveis a Creonte. Esse livro, ele nos traz a reflexão de que podemos comparar ele com a sociedade na qual qualquer governante, algum representante da sociedade, não escute a voz do povo, a voz da razão, a voz da justiça, e toma decisões só porque tem poder, ele sofrerá muitas consequências, podendo até mesmo perder o seu cargo. O que podemos comparar? A época em que se passa o livro da Antígona com os dias atuais. Na época do livro da Antígona, a sociedade vivia à mercê de um rei. Por mais contrariada que ela tivesse, a lei máxima era ele. A sociedade podia tentar de qualquer forma, mas valia a última palavra sempre seria a do rei. Nos dias atuais, não. Nos dias atuais, os nossos governantes podem sim ditar leis, regras, mas a sociedade pode sim ficar contrariada e lutar por seus direitos, aonde esses governantes terá muito trabalho e pode trazer muita consequência para os dias atuais e para a vida dos seus governantes.